A feira de roupas surgiu justamente na época em que a gente estava precisando de verbas, né? Porque o Gilson trabalhava, ele trabalhou, conversou com a Verônica, e a Verônica ofereceu a casa para nós. E aí, quando a Verônica comprou, ela disse que já comprou a casa com a intenção de nos vender. E ela fez a proposta para o Gilson, e o Gilson daí falou, vamos começar a fazer mais coisas. E aí iniciou-se, então, a feira de roupas. Acho que nós fizemos 25 semanas, assim, 25 meses de fazer. E nisso nos rendeu uma boa importância. E outra coisa, a feira de roupa a gente vendia num preço irrisório, porque a pessoa saía de lá muito contente, porque ela não ganhou, ela pagou por aquilo, né? Ela escolheu e pagou. A dignidade da escolha. Para aquilo que ela queria, né? Então, foi tão importante isto, quando a gente, né, compramos as cadeiras da casa também, sim, assim, né? Primeiro as cadeiras de palha que vocês pintaram, depois as cadeiras de plástico começaram a abrir as pernas, escorregar no piso. Nossa, eu lembro tão bem, né? O sapateiro levou as borrachinhas para pôr, até hoje elas estão lá com as borrachas grudadas ainda. Só para ilustrar aqui, tivemos uma reunião de palestra um dia, não é? E uma pessoa que era um pouco mais reforçadinha sentou-se numa daquelas cadeiras e no meio da palestra a cadeira virou, deu um pinote assim, né? E a pessoa ficou com as pernas pro ar. Nossa, o que fazer nesse momento? E o Gilson mesmo correu lá, juntou, não é? E colocou no lugar, e a pessoa deve ter ficado assim, né? Pensando bem constrangida. Aí que surgiu a ideia das era um homem, né? Daí que colocaram-se, porque passava cera no chão e ficava muito liso, né? E quando vai o peso na cadeira, ela... aquela hora foi assim... Porque era só de comer sem jeito. Cimento, né? Passado tinta, assim, então... Também teve as feiras de livros, né? As feiras de livro que a gente faz, né? A importância... Então, fizemos lanche como se diz, na festa, na exposição, do município, para angariar frio, né? Fazendo hambúrguer, né? Hambúrguer e a feira de livros. Cafezinho, daí a gente tinha cafezinho sempre, né? Sempre quentinho. Daí o pessoal vinha, um cafezinho. Né? E era importante quando você via alguém passar na frente e fazer o sinal da cruz. Da livraria, sim. Da livraria, onde nós tínhamos a feira. No estande da livraria, Aí quando às vezes enxergavam a gente, conhecidos da gente, né? Olhavam assustadas e passavam, daí outra vez passavam novamente e vinham conversar. Então ali a gente podia não vender tantos livros, mas a propaganda, a divulgação da sociedade, né? Inclusive a gente teve, né, apoio também da própria sociedade na venda dos livros. Sim. Eu me lembro da primeira feira que a gente fez ali onde era o HM, o Limava, né? Que era o HM ali na avenida, né? Então, nós fizemos uma feira ali do Conselho, também as pessoas do Conselho da Mulher Empresária. E nós fizemos... Foi nessa feira que o pessoal passava e fazia o sinal da cruz, né? Lembra que nós tínhamos, né? Mas ali na festa do município. Sim, na festa também. Então, assim... Eu, inclusive, fui... quando eu estava lá para atender, que eu também... Percebeu, né? Percebi que as pessoas... passavam longe. Pois mas acho que, como nós falamos, né, nosso propósito é realmente demonstrar, né, que o Espiritismo não é nada disso que as pessoas que ainda não conhecem pensam, né? Nós precisamos realmente abrir isso, não é? E, como nós falamos, não é só falar lá. Demonstrando, aí sim vai ter credibilidade, né? Mas esse é o nosso papel. A gente que veio de berço católico, né? Mesmo conversando com uma freira uma vez, vocês já sabem, né? Que é quando eu dava catequese, eu dava curso de noivos, eu participava das leituras, então eu era praticante mesmo da Igreja Católica, né? E depois muita gente vinha me perguntar. E a freira uma vez me perguntou, a sua fé mudou? Falei, não. Eu tinha fé em Jesus e nos santos e continuo tendo, porque
Aí ela disse, então a senhora vai continuar sendo catequista. Né? Eu trabalhei ainda um bom tempo mesmo frequentando o espiritismo como catequista, só que daí os pais, aquela história, né? Hoje já conversam com a gente de forma diferente. Então a gente percebe que a doutrina traz aquilo que a gente precisa para a nossa vivência. Principalmente para cada uma de nós, né? Primeiro para nós, né? Depois que a gente começa a interiorizar essa mudança, que na realidade o que nós temos que fazer é nos voltar para nós e nos modificar, que aí a gente consegue chegar e, através do exemplo, modificar aqueles que estão ao nosso redor. Certeza. E a mudança, às vezes, tem que ser bem radical, né? Opa! Porque tem coisas que a gente, né, meu Deus, aprendeu de um jeito e de repente... Então, você tem que realmente interiorizar, né? Fazer uma procura dentro de si. Porque nada está além do nosso interior, né? E aqui, para fechar, é aquela frase lá que está, né, no Evangelho, no capítulo que fala dos bons espíritas. Não é o ser perfeito, o espírita, é aquele que luta, né, para domar as suas imperfeições e se melhorar. Esse é o verdadeiro espírita, não é? Essa frase eu acho fantástica do Evangelho. Eu acho assim que resume tudo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, né? Para melhorar, né? Se você analisar, né, realmente essa modificação no interior da gente, né? Que faz com que as pessoas sintam-se melhor. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, com os amigos, com as pessoas. Tem um caso pitoresco que eu lembro sempre com vocês, já falei várias vezes. Quando eu me tornei espírita, eu era uma italiana boca suja, já digo, numerenta, dizia palavrões assim, a torta e a direita, né? Qualquer coisa que me acontecia. E eu bati minha cabeça num ferro, na grade da minha janela. Eu só me abaixei e falei, não adianta me provocar, eu não vou dizer palavrão, bendito seja. E entrei. Foi uma conquista. Ela foi uma conquista, porque passo a passo, né? Devagar, não queremos virar santo de um dia para o outro, porque isso não iremos conseguir. Nunca seremos assim tão fácil, né? Muito devagar. Quantas reencarnações, quantas vindas. Então, para finalizar esse nosso bate-papo, nossa conversa, cada uma de nós pode colocar o que a doutrina espírita significa, como é que ela fez diferença na vida, na forma de ser, de agir. E eu, né, já de começo já falo que nasci na doutrina espírita. E nossa família, de meus pais, de minha mãe, eu sempre brinco, não é, de dizer que nós somos um clã espírita, porque nós viemos de bisavós espíritas, essa família, né? Sempre fundando casas espíritas. Meu pai mesmo chegou a fundar 3 casas espíritas. E então o espiritismo, para mim, é tão natural que eu não consigo pensar de forma diferente fora desse entendimento da doutrina espírita. Até eu digo sempre, né, quando se referem à Bíblia, tais salmos ou alguma coisa, eu não sei nada porque eu nunca tive uma Bíblia nas minhas mãos, não é? Porque sempre era o Evangelho segundo o Espiritismo que nós tínhamos nos evangelhos de lar, que fazíamos mesmo na casa espírita. Então, é assim, para mim, uma coisa que é um segmento natural ser espírita. Nunca pensei não estar na doutrina espírita. E tanto que também passei todos esses preceitos, o modo de entendimento para os meus filhos e agora para os netos, e sempre procurando colocar da forma como eu aprendi, né, desde a minha infância, juventude, e agora, claro, com esse entendimento de que cada vez nós precisamos aprender mais e aproveitar o tempo que temos aqui, né, procurar
melhorar o modo de entendimento, o aprendizado cada vez mais, porque nós costumamos dizer que quanto mais aprendemos, vemos que mais temos que aprender, né? Então, a doutrina espírita, para mim, é a minha alma, né? Então, pode ser que eu já estive espírita em outras por trazer isso, mas é por isso que eu sempre digo, então, né, que eu comentei antes, a responsabilidade de nós que trouxemos isso já, né, é bem maior do que aquele que aderiu mais tarde, talvez. Então, essa busca é incessante e eu não conseguiria pensar de outra forma se não fosse da forma como a doutrina espírita nos esclarece e nos ensina. Para mim também, é justamente o que a Jussara falou, nasci num berço espírita e como a gente observa às vezes as pessoas procurando de religião em religião e não se encontram. E para mim também é uma coisa assim tão natural. Eu acho que eu também já era espírita antes de nascer, né? E eu agradeço todos os dias da minha vida, porque a doutrina acaba nos ocupando. Eu sempre brinco em falar que agora que eu estou aposentada, eu tenho muito mais atividades a fazer e grande parte dela que me envolvem, que preenchem os meus dias, é a doutrina espírita. Então, eu só tenho a agradecer e muito pelo fato de eu ser espírita. Bom, vamos repetir de novo o que vocês falaram, né? Só com uma pequena diferença. Eu nasci, meu pai era espírita, minha mãe católica, apostólica, romana, fervorosa, devota de Nossa Senhora Aparecida. E aí, então, eu tive que fazer uma escolha. E essa escolha foi tão natural que não foi uma coisa imposta, né? Da mesma maneira que eu não impus aos meus filhos a minha forma de pensar e a minha forma de crer. Meu pai, então, quando ele percebeu que eu me interessava pela doutrina, ele me deu o Livro dos Espíritos, eu tinha 11 anos de idade. Então, daquele dia em diante, eu me aprofundei e hoje, então, cheguei à idade que eu tenho com a certeza de que fiz a escolha certa, não desmerecendo a religião da minha mãe, mas eu fiz a coisa certa, porque, como as meninas estão dizendo, isso preenche a gente, é uma coisa tão natural, parece que nós estamos passando por essa vida de uma forma muito natural, porque a gente entende as coisas. Quando a gente estuda a doutrina na casa espírita, as formas, a maneira como a gente explica, aquilo que a gente aprende é como se a gente já soubesse, já está na memória. Entende? Então, é uma coisa muito natural. E muitas vezes eu tive que me abster de falar que eu era espírita, justamente pelo fato de ter ido estudar num colégio de freiras. Eu fiquei 9 anos num colégio de freiras, mas eu tinha uma certa rebeldia, até que a espiritualidade teve dó de mim e me colocou na frente um padre que me falava assim: minha filha, fica com a sua crença que você está indo bem. Então, assim, o Espiritismo para mim trouxe o equilíbrio, trouxe a crença numa vida futura e me deu condições de criar uma família que é estruturada, não são espíritas, né? Aos poucos estão voltando, mas tem um comportamento, como diz no Evangelho, homens de bem. Então, realmente, a doutrina, para mim, ela preencheu a minha vida até agora. Para mim, a doutrina veio satisfazer aquele vazio que eu sentia dentro de mim
que eu fazia tudo, mais um pouco dentro da minha religião de nascença, mas parece que sempre faltava algo em mim. Uma transformação que ocorreu com a minha participação inicial no Espiritismo. E eu conversava muito com minha mãe sobre isso. Minha mãe era católica, mas ela também acreditava na parte espiritual que a gente aprendeu, tanto que ela tinha também o Evangelho, e ela lia o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente tinha com ela, assim, aquele bate-papo, porque acreditava, né? Desde que a gente começou a conversar sobre isso, eu percebia que ela já acreditava nos espíritos, nas intuições que ela tinha, nas coisas boas que ela fazia. E isso, então, com a entrada no Espiritismo, me trouxe, assim, uma coisa tão boa dentro de mim, que com a morte da minha irmã, a gente ficou meio... não sabia o que fazer, já acreditava que tinha uma vida futura, mas não da forma que o Espiritismo nos mostra. E, graças a Deus, eu recebi mensagem dela, e aquilo fez com que aquele vazio que eu sentia dentro de mim fosse tirado. E hoje eu me sinto muito bem onde eu estou.